Bom, isto então para explicar, voltando ao que eu estava a dizer, e temos rapidamente passar ao tema de hoje, as ações a evitar. Ações a evitar. Portanto, estávamos a falar das conversas fúteis. Agora íamos para a parte formal, mas a praticar. A praticar. Portanto, usar os dispositivos correspondentes. Portanto, em vez de mentir, dizer a verdade. A não ser quando dizer a verdade possa contribuir para o prejuízo a alguém, neste caso para a morte de alguém. Isso é um exemplo mais evidente. É claro, pode haver outros exemplos. Não dizer sempre a verdade não quer dizer necessariamente mentir. A pessoa pode ficar em silêncio, por exemplo. O Buda fez isso muitas vezes. O Buda, quando viu que as pessoas não estavam em condições de compreender plenamente o que ele tinha para dizer, muitas vezes ficava em silêncio. E outras vezes dizia meias verdades. É por isso que ele, no Sutra do Diamante, até chega a ter esta declaração espantosa, que quando ele diz, no Dharma que eu ensino, não há mais verdade do que mentir. Mas isto tem a ver com outra dimensão. Tem a ver com o facto de tudo o que se expressa verbalmente são conceitos. E, portanto, toda a exposição do Dharma, que seja verbal, é, portanto, conceptual e, portanto, é de algum modo uma mentira. É expor a um nível relativo alguma coisa que está para além dos conceitos. Alguma coisa que é do domínio do absoluto. Portanto, é por isso que se diz na tradição indiana, budista Maya, do Brahmavikulam na Índia, que há dois tipos de Dharma. Há o Dharma de transmissão, portanto, são os ensinamentos, que são verdade relativa. Relativa a quê? Relativa à nossa capacidade de compreensão. Os Budas, os seres supostamente espertos, têm que usar imagens, têm que usar conceitos, têm que usar pontes para chegar a nós. Portanto, não podem dizer as coisas tal qual, porque dizer as coisas tal qual é não dizer nada, porque as coisas o tal qual das coisas está para além de conceitos e de palavras e de imagens. A verdade profunda das coisas está para além de qualquer representação. Mas depois há o Dharma de realização, que é a compreensão silenciosa das coisas. É aquilo que está para além de palavras, conceitos e símbolos. O Dharma de realização é o próprio despertar da consciência. E isso não se verbaliza plenamente. As palavras são apenas indicadores, tal como as imagens. São indicadores. Não é? Como se diz no Zen, portanto, ora, o importante é a lua, não é o dedo para ela aponta. Não te fixes no dedo. Portanto, o dedo é o Dharma de transmissão. A experiência da lua é o Dharma de realização. É o despertar. Bom, então, não mentir, dizer a verdade, neste sentido. Depois, em vez de usar palavras ofensivas, ou melhor, em vez de caluniar, procurar prezar e partilhar as qualidades dos outros, ou divulgar as qualidades dos outros. Nesse sentido, contribuir para aproximar as pessoas em vez de contribuir para as dividir, através do exercício da nossa palavra. Terceiro ato positivo em termos verbais, usar palavras gratificantes para quem as ouve, que não sejam ofensivas e ainda mais sejam gratificantes, que sejam curativas para quem as ouve. Curar através da palavra. E o quarto ato, em vez de perder tempo com conversas fúteis, se há que falar, procurar orientar as conversas para o essencial. Procurar que de uma conversa saia o quê? Aquilo que do ponto de vista budista é o mais importante. Motivação para praticar. Motivação para estudar o Dharma, para refletir sobre o Dharma e para praticar o Dharma meditando. Ou meditando, meditando sentado e meditando na ação. Portanto, meditar também tem o outro sentido, o sentido de meditar em ação. Ou seja, viver de acordo com o Dharma. Portanto, a conversa ideal é aquela conversa da qual os participantes saem mais motivados para estudar, refletir e praticar o Dharma. Um ato positivo da palavra também pode ser, muitas vezes, pura e simplesmente, cultivar o silêncio. Abster-se de falar. A ética budista, aliás, aconselha que as pessoas não procurem
aconselha mais que a pessoa não tome tanta iniciativa de falar, a não ser quando é evidente que isso é para o bem comum, não é? Mas que a pessoa procure não falar senão quando alguém nos pede por isso. Que esperemos que sejam os outros a tomar a iniciativa de pedir a nossa palavra. Porque, de outro modo, o mais provável é que nós tomemos a palavra para nos evidenciarmos. E isso é contrário ao objetivo do budismo, que não é o de inflacionar o ego, não é o de potenciar a autoafirmação do ego, mas mais a de desinflacionar o ego. Portanto, daí também o budismo ser uma cultura do silêncio. Coisa que eu não estou agora a fazer. Bom, os 3 últimos atos negativos. Primeiro, portanto, são atos mentais, negativos. Primeiro, malevolência. Desejar, querer mal a alguém. Mesmo que isso não se verbalize, mesmo que isso não se expresse fisicamente, mesmo que eu não grite verbal ou fisicamente ninguém, pode haver uma raiva surda dentro de mim, silenciosa contra as pessoas, contra alguém. Ou até contra uma situação. E até pode, objetivamente, parecer que é justo, porque pode ser raiva contra os assassinos ou contra as pessoas que praticam violência política, económica sobre os outros, obviamente. Mas uma coisa é indignação. Uma coisa é eu sentir que, ver e sentir que uma situação não é justa e fazer todo o possível para denunciar essa situação, lutar para que ela se altere. Mas outra coisa é eu sentir raiva, eu sentir ódio contra alguém. Ou até mesmo ódio contra, sei lá, uma entidade, um valor abstrato, ódio contra o dinheiro, ódio contra a pátria, ódio contra a liberdade, contra a opressão, contra o que quer que seja. Uma coisa é eu sentir que, de facto, há valores, há ideias que não são justos, lutar contra eles. Outra coisa é eu ficar dominado pelo ódio e pela cólera. E viver envenenado por isso. Isso é extremamente negativo. Isso considera-se que faz com que a mente acumule um karma infernal. Os atos mentais, verbais e físicos motivados pelo ódio, pela raiva, pela cólera, são aqueles que amadurecem sob a forma de uma experiência infernal. E não é preciso pensar em termos de renascer nos infernos. As pessoas às vezes uns aceitam isso, outros não aceitam. Do ponto de vista budista, obviamente que isso é possível. Mas, de uma forma mais evidente, é possível. E verifica-se que uma pessoa cheia de malevolência, cheia de ódio, mesmo que não diga nada, essa pessoa já vive no inferno. Pode até ter um corpo humano, ter uma vida aparentemente muito calma, mas essa pessoa infernaliza a sua própria vida. Está sempre cheia de rancor contra alguém, ou até contra tudo e contra todos. Portanto, isso é extremamente negativo. E isso resulta imediatamente no sofrimento do próprio sujeito, do próprio indivíduo. Mesmo que ele não faça sofrer ninguém, ele faz sofrer a si próprio. Portanto, malevolência, evitar o mais possível. Segundo ato negativo, evitar cobiça. Cobiça no sentido de uma incapacidade de autossatisfação. No sentido daquele querer sempre mais. A pessoa tenha muito ou tenha pouco, em vez de se contentar com o que tem naquele momento, desde que isso seja o indispensável para viver, a pessoa, no fundo, nem fruir o que tem, nem fruir quem é, os recursos exteriores ou interiores que possui, porque está sempre, constantemente, a projetar-se e a querer mais. A pensar no futuro e a pensar no que não tem. Portanto, em vez de ter o autocontentamento, que é a contrapartida positiva disto, em vez de viver uma experiência de satisfação, ou até de abundância, de plenitude, a pessoa está sempre vitimada, auto-vitimada por uma experiência de carência. E até pode ser extremamente rica. Material ou espiritualmente. Pode ter tudo para ser rica, mas não é rica porque não reconhece a riqueza que tem em si e não se satisfaz com o que tem. E não frui o que tem. Está sempre a pensar no que não tem. A cobiça nesse sentido. É claro que a cobiça não abrange o desejo de ter mais sabedoria, de viver mais eticamente, de ser mais benéfico para si e para os outros. Como diz o Dalai Lama atualmente, não é? Quer dizer, o único tipo de insatisfação que é aceitável e desejável do ponto de vista budista que nós devemos ter o mais possível é a insatisfação com
com a virtude que praticamos, com a sabedoria que temos, não é? Com o altruísmo que temos. Se isso, sem ter ansiedade, mas devemos, na verdade, não nos contentar com o que temos, devemos procurar desenvolver mais. Não é? Agora, em relação a tudo o resto, devemos satisfazer-nos o mais possível com aquilo que temos, com aquilo que a vida nos oferece. Terceiro ato a evitar, as visões falsas. Isto tem muito já a ver com o... Claro, tudo isto tem a ver com o tema de hoje, mas particularmente o último ato tem a ver com o tema de hoje. Porque vamos ver, no fundo, aquilo que no budismo se chama vacuidade é o antídoto, é aquilo a que se chega através da sabedoria. A compreensão da vacuidade é a própria sabedoria. E, portanto, a sabedoria é o antídoto às visões falsas. O que é que são as visões falsas? Não são visões contra a doutrina budista. Não é ver as coisas de uma forma que não é aquela que o Buda disse que era a forma correta. Do ponto de vista budista, é ter visões que são contrárias à natureza das coisas. Do ponto de vista budista, um Buda, nós, quando formos Budas, não seremos seres que têm esta ou aquela opinião sobre as coisas. Conforme às vezes se diz, não é? Mas é importante, nós temos a nossa opinião, a nossa perspectiva, esta é a minha ideia, não sei o quê. Portanto, do ponto de vista budista, obviamente que isso é legítimo, todos nós podemos ter as nossas ideias, não é? Isso é natural, nós procuramos, de algum modo, não pensar como os outros pensam, não é? Emanciparmos a nossa mente dos paradigmas condicionantes da mentalidade coletiva. É importante pensarmos por nós próprios, mas também é importante chegarmos a um ponto em que nós vemos as coisas como elas são e já deixamos de ter esta ou aquela opinião subjetiva sobre as coisas. Vemos simplesmente as coisas como elas são. É isso que a visão, é isso que a via do Buda procura. Não é mantermos presos nas nossas próprias opiniões subjetivas, que na perspectiva budista serão sempre parciais, mas é ver as coisas tal qual. E para vermos as coisas tal qual, nós temos que nos libertar de todos os juízos, todas as opiniões, todos os conceitos. Temos de nos libertar de todas as estruturas conceptuais que condicionam a nossa mente. Sejam elas baseadas na tradição, naquilo que a família nos ensinou, que a escola nos transmitiu, naquilo que a nossa cultura veiculou como valores, paradigmas, etc. Sejam aquelas baseadas na nossa própria criação e imaginação individual. Nós temos que, em última instância, libertar a mente de conceitos e de juízos para ver as coisas como elas são. Bom, aí, portanto, uma visão falsa, do ponto de vista budista, é, por exemplo, pretender que aquilo que é impermanente seja permanente. Do ponto de vista budista, é tudo o que vai contra aquilo que a razão e a experiência me oferecem como evidente, por exemplo. Se eu observar, por exemplo, o meu corpo, parece evidente que eu não sou o mesmo fisicamente desde que nasci. Há 52 anos, a barriga da minha mãe, de uma forma consideravelmente diferente. Estou a imaginar como é que eu era. Não estou a imaginar sair este indivíduo com este aspecto. Coitado da minha mãe. Se eu fosse permanente fisicamente, é complicado. A minha mãe gostaria de ir, a certeza. E nem sequer, e parece evidente também que eu não tenho mesmo, fisicamente não sou o mesmo que há 20 ou 30 anos. Há 20 ou 30 anos tinha ou o cabelo mais curto, ou o cabelo mais comprido, ou tinha cabelo, não é? Coisa que agora não tenho. Portanto, é evidente que fisicamente não sou permanente. E depois, emocionalmente, em termos de pensamentos, não é? Então, se eu começar a pensar o que é que eu pensava há 10, há 20, há 30, ou até há 5 meses, ou há 5 dias, ou até há 5 minutos, não é? Não. Esses pensamentos de há 5 minutos, ou até de alguma fração de segundo atrás, neste momento já cá não estão, agora estão cá outros. Portanto, será que sou permanente ou impermanente? Portanto, é isto já tem a ver com o tema de hoje. Portanto, mas continuar a ver, a imaginar que eu sou permanente, física, emocional e mentalmente, do ponto de vista budista, é, portanto, uma visão falsa. Agora, nós não devemos dizer que é uma visão falsa ou uma visão verdadeira porque alguém nos diz, mesmo que seja o Buda em pessoas, chegasse aqui e dissesse, não, tu tens que acreditar na impermanência. Isso, nós não deveríamos aceitar as palavras do Buda. Nós deveríamos olhar para dentro e ver se somos ou não impermanentes. Para ver se o Buda tem ou não razão. Foi isso que ele pediu que nós fizéssemos. O budismo reconhece algumas características que sejam
inatas e permanentes no ser humano, aquilo que vulgarmente conheceríamos como de genética própria. Do ponto de vista budista, não. Em última instância, não se pode dizer que haja uma natureza humana sequer. Quer dizer, tudo quanto é humano, por definição, é impermanente. Agora, claro, há um tipo de experiência que é a experiência humana. É o que faz de mim, ou faz de cada um de nós, neste momento, um homem, não um deus, ou um animal, ou outro ser qualquer. Não é? Mas, se formos a ver bem, em termos físicos, emocionais e mentais, não há qualquer coisa de constante, de idêntico nisso. A nossa experiência é sempre diferente. É como se a mente fosse um fluxo de experiências descontínuas entre si. As nossas percepções são sempre diferentes. Embora certos padrões de pensamento, certos padrões de comportamento possam existir. Mas isso não quer dizer que os meus pensamentos sejam sempre os mesmos. Podem, predominantemente, estarem condicionados, por exemplo, por certas emoções, como a raiva, ou como a inveja, ou como o ciúme, e aí as pessoas, quando se identificam com isso, dizem, eu tenho esta personalidade assim ou assado. Mas se formos a ver bem, essa personalidade é plástica. A pessoa pode ter uma tendência para ser assim, mas ela pode mudar. Voluntariamente ou até por imposição das circunstâncias. Do ponto de vista budista, a mente, isso é um tema, aliás, que o budismo hoje compartilha com as neurociências, a mente é plástica. Há uma plasticidade mental e até cerebral. De acordo com as nossas experiências, também parece que o funcionamento do cérebro se modifica. Bom, portanto, isto só para dar um exemplo do que é que seria uma visão falsa. Em última instância, uma visão falsa é uma visão que não sobrevive a uma investigação mais profunda da natureza das coisas. O mesmo, por exemplo, em relação à ideia de independência. Do ponto de vista budista, se nós afinarmos a nossa observação da natureza das coisas, seja das relações entre as pessoas, seja das relações do homem com o meio ambiente, seja das relações do homem consigo mesmo, seja... nós não encontramos nada que seja independente. Nós encontramos interdependência. Encontramos interconexão, interação. Encontramos sempre alguém a viver em função daquilo que o outro faz, daquilo que o outro diz, daquilo que o outro pensa. Encontramos sempre relação e não separação. Portanto, a ideia de separação, a ideia de independência, de existência em si por si, isto também já tem a ver com o tema de hoje, em termos budistas, não sobrevive a uma investigação mais profunda da natureza das coisas. E, portanto, do ponto de vista budista, é uma visão falsa. É uma visão que é insustentável por via racional e por via experimental. Por exemplo, outra visão que se considera uma visão falsa, a visão de que as coisas acontecem por acaso, ou a visão de que não há conexão entre o que nós fazemos e as consequências disso. É que não há conexão entre o que eu faço e as minhas experiências posteriores. Portanto, uma visão falsa é uma visão também que não tenha em conta a lei de causa e efeito, a lei do karma. Portanto, se nós vimos bem, é claro que isso já excede um bocadinho as minhas capacidades imediatas de verificação. O Buda reconhece isso, todos os mestres budistas reconhecem isso. O próprio Dalai Lama, recentemente, e muitas vezes diz isso, claro que em última instância, nenhum de nós pode ver claramente quais vêm a ser as consequências das ações, por exemplo, que está praticando neste momento. Todas as consequências, não é? Mas há uma coisa que nós podemos verificar. É, por exemplo, o efeito de pensamentos condicionados pelo ódio, ou pela cólera, ou pela inveja, ou pelo ciúme nas nossas mentes, e se vê-se imediatamente. Esse efeito é dukkha, é sofrimento. E alguém também pode ver imediatamente qual é o resultado kármico, porque esse é imediato, de estados mentais onde exista mais paciência, mais amor, mais compaixão, mais empatia. O que resulta daí é maior bem-estar, maior à vontade, menos medo, mais abertura, mais compreensão, mais tolerância, etc, etc. Isso é evidente, isso é imediatamente evidente. Isso todos podem imediatamente verificar. Agora, as consequências de eu, neste momento, sei lá, insultar alguém, eu posso até não... Parece que a pessoa não liga e passou, e eu esqueci-me já que a insultei, mas a pessoa, no fundo, ficou insultada, não manifestou imediatamente, mas pode, no futuro, fazer qualquer coisa para me prejudicar, porque me marcou, como se costuma dizer, não é? E isso espera pela memória, não é? Como é que se diz?
Não perde-se património. E, portanto, um belo dia, eu já me esqueci de que insultei alguém ou fiz alguma coisa a alguém que surge-me qualquer coisa que eu não desejo, isso foi o resultado kármico daquilo que eu fiz anteriormente. Isso pode acontecer passados uns dias, meses ou até anos. Pronto, isto são apenas exemplos. Bom, portanto, para completar, há dispositivos mentais. Em vez de ser malevolente, ser benevolente. Procurar ter a mente impregnada pelo amor, pela compaixão, mas não seja pela amizade. Ter uma motivação benigna em relação aos outros, sejam humanos ou não humanos. Benevolente quer dizer desejar o bem. Bem envolve, portanto, querer o bem aos outros. É o querer bem. Querer o bem o mais possível a todos. De modo que, se alguém quiser o bem, no fundo é o espírito do Bodhisattva. O Bodhisattva quer o bem de todos. Quer o maior bem para todos. Quer que todos sejam Budas, todos sejam definitivamente felizes para sempre. O Bodhisattva quer que a vida de todos termine como terminam os contos de fadas da nossa infância. E foram felizes para sempre. É isso que o Bodhisattva quer para todos os seres, sem qualquer limitação. Tenham eles a forma que tiverem. Sejam humanos ou não humanos. Sejam homens ou animais. Sejam visíveis ou invisíveis. É isso que o Bodhisattva quer para todos. É isso que o Bodhisattva procura impregnar na sua mente. Desde que se levanta e acorda e toma consciência de si, ele toma refúgio e, portanto, as bases da prática budista e formula interiormente os votos Bodhisattva. Para quê? Para todos os seus pensamentos, todas as suas palavras e todas as suas ações nasçam dessa motivação altruísta, desse desejo do bem para todos. De modo também que na sua mente não haja qualquer espaço para a malevolência. Considere-se que isto, se alguém conseguir praticar isto, manter a sua mente com esta motivação 24 horas por dia, essa pessoa irremediavelmente atingirá o despertar. Essa pessoa, se morrer com a mente impregnada por isso, só pode renascer num estado em que vai continuar a sua evolução muito mais rapidamente. Só pode ou despertar nesta mesma vida, ou então pode renascer num estado em que vai evoluir muito mais rapidamente. Considera-se que é o pensamento mais poderoso, portanto, o chamado Bodhisattva, o espírito altruísta, o desejar a benevolência, o desejar o bem constantemente a todos. É a causa mais poderosa para a nossa evolução, que acelera imenso a rapidez do nosso despertar. Portanto, daí a importância que o Mahayana coloca na motivação altruísta, do Bodhisattva. Já falámos sobre o Bodhisattva. Sim, acho que sim. Não estou muito certeza. Posso acender a luz? Sim, já estou aqui a ver. É aí atrás, Micael. A luz não é muita, é só essa que tem. Bom, então, benevolência. Assumo, já vimos, em vez da cobiça, contentamento, autocontentamento, autossatisfação. Autossatisfação com aquilo que, no fundo, temos, desde que isso seja o indispensável para a vida. E o indispensável para aquilo que estamos a colocar num ponto de vista budista. Portanto, o indispensável para viver com as condições necessárias para dar a melhor orientação à vida, que é evoluir no sentido do despertar. Procurar o mais rapidamente possível ser um Buda. E, finalmente, em vez de ter visões falsas, investigar. Procurar a verdade. Procurar o conhecimento. Em vez de nos limitarmos a visões condicionadas das coisas, mesmo que sejam meias verdades, não é? Não nos limitamos a isso. Não nos satisfazermos com aquilo que os outros dizem, aquilo que a sociedade nos transmite pela família, pela escola, pelos valores socialmente vigentes e mais pesados, não é? Mas procuramos por nós próprios fazer essa investigação. E também não nos satisfazemos meramente com um conhecimento intelectual. Procurar ir um pouco mais longe. Procurar que o conhecimento intelectual se converta num conhecimento que nos converta naquilo que conhecemos. É esse o objetivo do conhecimento que vamos falar, prajna para a vida.
Portanto, é sabedoria neste sentido mais profundo. Não é um saber meramente racional ou intelectual, no sentido de eu, por exemplo, posso ter lido todos os livros possíveis sobre a impermanência e ainda assim continuar a ter a expectativa de que alguma coisa na minha vida seja permanente. Eu posso intelectualmente até estar profundamente convencido que tudo é impermanente, mas emocionalmente ter a expectativa de que este corpo possa durar para sempre, ou que eu possa estar vivo para sempre, ou que possa ter para sempre as coisas que neste momento tenho, ou que o meu frigorífico continue a funcionar para sempre, ou que as pessoas que gostam de mim continuem a gostar de mim para sempre. Apesar de eu reconhecer intelectualmente tudo é impermanente, eu posso viver com esta expectativa. E enquanto viver com esta expectativa, eu tenho uma visão falsa. E sou uma pessoa extremamente vulnerável. É como se estivesse sem pele e estivesse exposto ao contacto vivo a qualquer momento com a impermanência. E quando isso acontece, obviamente, sofro imenso. Porquê? Porque emocionalmente estou agarrado ainda à ideia de permanência. Porquê? Porque a minha compreensão da impermanência é apenas intelectual. É apenas uma coisa que eu aceitei porque alguém disse, ou porque eu li, e porque eu acho que faz sentido, mas isso não me transformou completamente. Eu não me transformei numa consciência que não tem qualquer expectativa de que haja o que quer que seja de permanente. Quando eu me tiver transformado em alguém que não tem qualquer expectativa de que haja alguma coisa de permanente, eu serei uma pessoa, a minha mente estará completamente livre de qualquer medo. Porque só alguma coisa nos pode afetar, ou só podemos ter medo que alguma coisa nos aconteça, quando nós temos a expectativa de que haja alguém, nomeadamente um eu, que possa ser permanente e que possa estar neste estado para sempre. É aí que surge o medo da mudança, é aí que surge o medo do imprevisto. Se aceitarmos plenamente a impermanência, estamos completamente abertos a tudo. E, do ponto de vista do Cristo, temos uma visão mais autêntica das coisas. Porque existir, estar vivo, é ser possível acontecer-nos tudo a qualquer momento. Ninguém está... Por mais defesas que nós imaginemos ter, ninguém tem essas defesas. Nós estamos completamente expostos a tudo. E a acontecimentos absolutamente imprevisíveis. Mais vale estar preparado para isso. Mais vale ver as coisas assim. Tudo é possível. Tudo é possível a qualquer momento. É possível a qualquer momento, é possível que eu deixe de estar vivo. Bom. Portanto, isto no respeito à visão falsa. Portanto, o antídoto é procurar o mais possível investigar, analisar, examinar e procurar ver o que é que são as coisas, o que é a vida, o que é a existência, o que é que sou eu. Tudo isso é o antídoto às visões falsas. Bom, e então isto para aqui, para falar das paradigmas.